Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós, agora e sempre. Amém. Queremos neste momento meditar na palavra de Deus sob o tema Ajude o Irmão. E dentre os vários versículos que nós destacamos aqui na nossa ordem de culto, eu quero aqui destacar Isaías capítulo 35, versículos 3 e 4, onde nós lemos: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Que Deus abençoe também essas palavras e a nossa meditação nesse momento. Amém. Muito bem, todos vocês estão acompanhando pelas mídias sociais a grande campanha desse mês de setembro, o Setembro Amarelo. Aliás, é o Setembro Amarelo, é o Outubro Rosa, e o Novembro Azul, que enfocam fatores que têm tirado a vida de muitas pessoas. E nesse Setembro Amarelo, nós somos chamados a refletir ou a termos uma consciência maior a respeito da guerra, ou da luta, ou da ajuda que podemos prestar às pessoas contra a depressão e ao suicídio. E então, o dia 10 de setembro, isso vai ser na próxima terça-feira, nós temos decretado o Dia Mundial da Prevenção contra o Suicídio. Aqui no Brasil, há mais de 10 anos atrás, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina também adotaram essa campanha em nosso país, e todos os anos nós temos um lema. Aliás, o lema desse ano é a repetição do lema do ano passado: se precisar, peça ajuda. Nós temos hoje, aqui na saída do culto, um livreto, que eu gostaria que cada um levasse esse livreto para casa. Levasse esse livreto para ler em primeiro lugar, e depois para dar a alguém. Próximo domingo nós vamos ter uma mesa, provavelmente ali fora, para as pessoas que vêm à feira. Nós temos aí cerca de 300 desses livretos para podermos distribuir. E vejam só o que diz o início da introdução desse livreto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 800 milhões de pessoas morrem todos os anos por suicídio. 800 mil pessoas morrem todos os anos por suicídio, uma pessoa a cada 40 segundos. Há indícios de que, para cada adulto que cometeu suicídio, possivelmente mais de 20 outros tentaram se matar. Em 2022, é a pesquisa mais recente que nós temos. Em 2022, no Brasil, 16 milhões e 500 mil pessoas se suicidaram. Isso dá uma média de 45 pessoas por dia, 78% homens. Um outro dado estatístico: de 2000 até 2019, no mundo, a taxa de suicídios diminuiu 36%. No Brasil, no mesmo período, aumentou 43%. Então nós estamos tratando de um assunto que é mundial, mas é um assunto especialmente que diz respeito a nós aqui no Brasil. O jornal O Globo, do último dia 30 de agosto, trouxe uma reportagem. Vocês não conseguem ler daí, eu vou ler: A Dor do Jovem. E diz aqui que o suicídio entre adolescentes é o que mais cresce no Brasil. As estatísticas indicam que no mundo, o suicídio é a quarta principal causa de morte. No Brasil,
já chega a terceira maior causa de morte. Qual é a conclusão que nós chegamos, meus irmãos? Que é preciso ajudar as pessoas, é preciso ajudar os irmãos. Essa semana, uma irmã estava até comentando que diante do lema, se precisar, peça ajuda, e dizia que talvez muitas pessoas no silêncio não pedem ajuda. Algumas pedem no anonimato, mas visivelmente poucas pessoas pedem ajuda. Então, ao invés de nós simplesmente atendermos ao lema, se precisar, peça ajuda, eu proponho que a gente diga hoje, ajude o irmão. Os textos bíblicos do domingo de hoje são muito apropriados para nós refletirmos sobre a importância de nós ajudarmos os irmãos. Jesus foi o maior ajudador. Nós temos no nosso texto Jesus recebendo um surdo e gago e curando e atendendo aquela necessidade daquele homem, e as pessoas reconheciam que ele faz tudo muito bem. E se Jesus faz tudo muito bem, por que nós, os seus seguidores, porque nós que carregamos Jesus no coração, não podemos fazer também as coisas muito bem? Tiago nos lembra, na leitura da epístola, que o amor ao próximo, a obra de amor, é uma forma visível de nós manifestarmos e mostrarmos a fé que nós temos em Jesus Cristo. Por quê? Ele diz ali, a fé sem obras é morta. E então nós chegamos ao texto de Isaías, onde nós temos a palavra de Deus dizendo assim, fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar. Então, diante desse apelo da palavra de Deus, para que nós possamos dizer aos desanimados, não tenham medo, animem-se, então nós estamos sendo convidados hoje, nessa campanha de setembro, a ajudarmos os nossos irmãos. Então, lendo muitas coisas, não apenas desse livreto, que mostra algumas causas, algumas necessidades de pessoas que muitas vezes levam essas pessoas à tentação do suicídio, eu proponho que a gente, em 4, 5 tópicos, a gente possa refletir sobre como ajudar o irmão. Em primeiro lugar, ajude o irmão e o amigo. Em outras palavras, a Bíblia sempre está dizendo assim, cuide das ovelhas do mesmo rebanho. Todos nós pertencemos ao rebanho do bom pastor Jesus. Todos nós que estamos aqui caminhamos na mesma direção. Todos nós aqui vivemos sob a direção do bom pastor. Então, todos nós temos o mesmo pastor, todos nós temos a mesma alimentação, a mesma comida, a mesma água. E esse Jesus, o bom pastor, ele já mostrou o caminho para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Por isso, em primeiro lugar, é preciso lembrar, cuide e ajude o irmão. Por quê? Porque muitas vezes, talvez o nosso irmão não consiga lidar com os seus próprios problemas. Porque muitas vezes o nosso irmão talvez não tenha condições de enfrentar por si só as crises da vida. Porque muitas vezes talvez o nosso irmão não tenha, quando eu digo irmão, eu não estou falando só de irmãos na fé, eu estou falando de amigos, mas aqui então estou me referindo a irmãos em geral. Talvez ele não tenha um propósito de vida, talvez ele tenha passado por alguma situação que tenha criado no seu coração o instinto, o desejo de tirar a vida. Quando é que acontece o suicídio? O suicídio especialmente acontece quando se perde o sentido de viver. Por muitos motivos. Doenças incuráveis ou dolorosas, falta de afeto, problemas que causam sobrecargas de tensão, como por exemplo perda de emprego,
divórcio, vícios em drogas, perda de entes queridos, fracassos, rejeições, depressão grave, a baixa autoestima, que faz com que de repente alguém diga assim: puxa, ninguém se importa comigo, ou ninguém se importa com o que acontece comigo, ou eu não sou o suficiente, eu não sou bom o suficiente, nem capaz de resolver os meus problemas. Então as tentativas de suicídio, elas podem ser um grito inconsciente de socorro. As tentativas de suicídio podem significar uma oportunidade de vingança contra alguém, ou até um gesto manipulado, destinado a influenciar alguém que esteja emocionalmente perto de nós. E como é que nós podemos reagir? O que nós podemos reagir, ou pensar, ou dizer é que por mais graves que sejam os nossos problemas, nós só vamos conseguir resolvê-los se continuarmos vivos. Alguém escreveu assim, aliás está no nosso livreto: o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. O suicídio é uma solução permanente, que não tem volta, para um problema temporário, que pode ser resolvido. Nós também somos lembrados de que não há vida sem problemas. E somos alertados pela palavra de Deus que muitas vezes frustrações, adversidades, até são oportunidades de crescimento. Então, a palavra de Deus está conclamando cada um de nós e dizendo assim: sejam instrumentos. Deus ajuda e Deus nos impulsiona. Quando Ele diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. E nós sabemos o quanto o poder de Deus é capaz de transformar pessoas. Em segundo lugar, ajude o irmão ou amigo a encontrar um significado para a sua existência. Existem algumas perguntas importantes que cada um de nós precisa responder. De onde é que nós viemos? Por que nós existimos? Para onde nós vamos? Quando uma pessoa não tem resposta a essas perguntas, ela mais e mais vai estar exposta a causas ou a motivos que vão tirar a sua motivação de vida. E quando a pessoa então perde a motivação para viver, ela quer tirar a sua vida, porque não vale a pena mais viver. Então, é preciso que nós ajudemos o irmão a encontrar um significado para a nossa existência. Perguntar e ajudar a respondê-lo: de onde é que nós viemos? Do macaco? Não, nós somos criaturas do Deus que criou os céus e a terra. Nós somos criaturas de um Pai amoroso que sempre desejou que nós vivêssemos em comunhão com Ele, em alegria. É claro que isso foi estragado por causa da rebeldia do ser humano que rompeu essa relação. Mas então é preciso também que nós perguntemos e respondemos por que nós existimos. Com que finalidade nós fomos colocados aqui neste mundo? Nós fomos criados por Deus e fomos colocados aqui para quê? Para glorificar o nome de Deus. Para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, para amar o próximo como a nós mesmos. Claro que a nossa natureza não é capaz de fazer isso, mas Jesus torna isso possível. E por isso Jesus dá um sentido de vida para que eu possa responder: por que eu existo? Eu existo para glorificar o nome de Deus. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por mim. E a outra pergunta que a gente precisa fazer e ajudar o nosso irmão a responder: para onde é que nós vamos? Ora,
Se nós fomos reconciliados com Deus através da fé em Jesus, nós podemos ter a certeza de que nós vamos viver uma eternidade feliz com Deus lá no céu. Agora, se nós desprezarmos o que Jesus fez para cada um de nós, vai restar a cada um a eterna separação. É por isso que eu repito aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o significado da nossa existência, a esperança. Aquele que tem esperança no coração tem motivação para continuar vivendo. E aquele que tem esperança no coração, as consequências vão se manifestar na sua vida, vai ter um coração amoroso, longe de toda ira, longe de todo amargor, longe de todo rancor, vai ter uma boa autoestima, vai poder se admirar, gostar de si próprio. Por quê? Porque eu sou uma pessoa aceita e amada por Deus. Então, ajude o irmão a encontrar um significado para a sua existência. Mais um motivo de ajuda: ajude o irmão a encontrar a paz espiritual. Um dos fatores que leva ao pensamento suicida é a falta de paz interior, a paz no coração. E você sabe o que nos tira a paz? É o pecado. O pecado é deixar de fazer a vontade de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado tira a nossa paz. Por isso, em outros textos da palavra de Deus, a Bíblia diz assim: vá admoestar o seu irmão com espírito de brandura. Então, é o que o texto de Isaías está dizendo: diga ao desanimado, anime-se, pois o nosso Deus está aqui. É preciso nós mostrarmos ao nosso irmão que toda a nossa vida interessa a Deus, que Deus não pode ser excluído. E é preciso lembrar ao amigo que a paz de Cristo não é aquela paz que o mundo nos dá. A paz de Cristo não é apenas termos dinheiro no bolso, termos saúde para a paz e vender, mas há algo muito especial que nos traz a paz. E então, eu digo, ajude o irmão a ver o perdão ilimitado de Deus. Porque é possível que muitas vezes uma pessoa tenha tendências suicidas, porque ela não consegue perdoar-se a si mesma por um grave pecado cometido. E aí eu volto a repetir: o pecado ele pesa, ele massacra, ele angustia, ele tira a alegria de viver. A confissão alivia. A absolvição, ela liberta. Deus, movido por compaixão, Ele perdoa a nossa dívida e Ele nos liberta. Por isso, meus irmãos, levemos a paz, o perdão ao atribulado, ao atormentado pela consciência. Então, ajudemos as pessoas a ver Cristo, o perdoador. E por último, simplesmente, não precisaria dizer isso, mas digo, ajude o irmão sendo amigo dele. É importante nós cultivarmos verdadeiras amizades. Uma pessoa deprimida, ela precisa de um amigo. Uma pessoa deprimida, ela precisa de um amigo, não apenas que simplesmente se limite a passar um tempo ao lado dela, numa conversa superficial. Mas uma pessoa deprimida, ela precisa de um amigo que possa se comunicar com ela a um nível emocional mais profundo, de maneira que ela possa abrir o seu coração. Aí, quem pegar esse livreto e ler, vai encontrar muitas sugestões nesse livreto, da maneira de nós podermos abordar, se não diretamente, mas indiretamente, nos nossos diálogos com alguém que nós podemos estar sentindo que não está bem. Ajude o irmão, salvemos o irmão
através da amizade, através das orações, através do testemunho de fé, através da palavra de Deus. E vamos continuar sempre juntos. Nós que somos irmãos na fé, vamos continuar juntos. Onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, disse Jesus, eu vou estar entre vocês. E Ele está aqui presente pela palavra, pelo sacramento da Santa Ceia. Última ideia. Parece que eu estou falando aqui apenas para cada um de nós ajudar o outro que tem pensamentos suicidas. Mas eu pergunto, e se eu tiver pensamentos suicidas? Você se lembra da história de Elias? Elias teve pensamentos suicidas. Elias estava tão amargurado, tão frustrado com a sua missão, que ele chegou para Deus e disse assim: eu quero morrer. E Deus apareceu a ele, não através de um terremoto, nem através de um furacão, nem através de fogo. Deus apareceu a ele, o texto bíblico diz assim, através de um cicinho suave, um vento suave que tocou o seu coração. Davi também, a Bíblia não diz que Davi propriamente teve pensamentos suicidas, mas Davi disse que o seu pecado que ele tinha cometido estava corroendo o seu coração como um câncer, e ele sentia os seus ossos se esfarelando. Ele diz que eu perdi o vigor, a força, a alegria, a mão de Deus pesa sobre mim. Foi preciso que Deus enviasse alguém para ajudar Davi. E quando Davi foi ajudado pelo profeta Natã, ele diz assim: bem-aventurado sou, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Lutero disse que a verdadeira igreja cristã está repleta de perdão dos pecados. E eu posso concluir dizendo, acrescentando, que a verdadeira igreja cristã também pode estar repleta de ajudadores. Ajudemos o nosso irmão, estejamos atentos aos sintomas, para que possamos levar paz, alegria, perdão e sentido de vida àqueles que perderam, mas precisam tanto de todas essas bênçãos. Amém.